Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, ainda contando sobre a história da fundação do Corinthians e voltando lá em 1910, quando aquele pintor de parede, Antônio Pereira, com as suas ideias inovadoras, em suas misturas, criando cores diferentes, chamou bastante a atenção do arquiteto da época, Ramos de Azevedo, que acabou contratando aquele jovem pintor para poder fazer as pinturas pela cidade de São Paulo. Com as suas inovações, acabou também encantando aqueles barões dos cafezais. Foi então que Ramos de Azevedo acabou apresentando aquele jovem para aqueles barões para que pudesse pintar os seus casarões, as suas mansões na época, com aquelas cores diferentes e inovadoras. Com isso, Antônio Pereira passou a ter acesso àquele esporte de elite, que era o futebol, onde era um esporte muito exclusivo, apenas para a alta sociedade, e só tinham clubes importantes como o Mackenzie, o Clube Germânica, o Clube Paulistano, e foi aí que nasceu a ideia de poder fazer um time de várzea para poder participar da liga, só que com apenas jogadores operários, a classe operária. Para se ter uma ideia, o esporte era tão elitizado que os operários, as pessoas mais pobres, não tinham acesso para poder assistir os jogos que aconteciam no Parque Antártica, no Velódromo. A maioria desses operários e essas pessoas mais pobres participavam ou então assistia os jogos que aconteciam na várzea. E muitas vezes os jogos acabavam nem terminando porque havia muitas discussões e pancadaria. Mas Antônio Pereira tinha essa ideia. E como ele transitava tanto nesses clubes de elites como também nos times de várzeas, ele acabou fazendo amizade com alguns jogadores. Conhecia jogadores como Carlos Silva, que era um ponta direita, e Anselmo Correia, que era goleiro do time do Santos Dumont, como também Rafael Perrone, que era um bom zagueiro, e também Joaquim Ambrósio, que era um ponta esquerda do time do Botafogo de Bom Retiro. E detalhe, Antônio Pereira não jogava futebol, mas ele adorava a ideia e a possibilidade de poder fazer com que um time de várzea participasse da liga, disputando jogos com os times da elite. Dentre tantas reuniões que se arrastaram pelo mês de maio, junho, julho, agosto, até chegar em setembro, onde democraticamente foi escolhido o nome Corinthians, e quando o nome deste time foi escolhido, Antônio Pereira revelou a sua grande ideia, que era fazer com que a classe operária formasse um clube onde pudesse disputar o futebol, a natação, o remo, formado apenas por atletas operários, onde haviam operários negros, operários orientais, árabes. Naquela época havia um jogador por nome de Friedenreich. Ele era filho de um grande empresário alemão e ele defendia o clube paulistano. Só que ele era um jovem negro e para poder jogar no time do paulistano, ele se cobria de pó de arroz para poder disputar os jogos. Tamanha era a discriminação na época. Assim que Antônio Pereira revelou o seu plano, causou um alvoroço e todo mundo começou a dizer que era um sonho impossível, que não tinha como fazer isso. E então passaram a discutir em formar a diretoria, quem seria o presidente e os outros diretores. Antônio Pereira tinha um amigo por nome de Miguel Bataglia, irmão de Salvador Bataglia. Miguel Bataglia era um mascate, um vendedor de tecidos, e Salvador Bataglia era um barbeiro. E algumas dessas reuniões aconteciam justamente na barbearia do senhor Salvador Bataglia, que adorava o futebol. Miguel Bataglia já não gostava do futebol, mas adorou a ideia de poder fazer uma revolução na época onde os operários pudessem ter um clube. Também o senhor Alexandre Magnoni. Foi quando então, no dia 5 de setembro de 1910, saiu a nota oficial oficializando a fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. E ali começou a grande história de um dos maiores clubes do mundo.